Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Colocar em pé para a glória do nome do Senhor. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus ao seu coração. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Somente esse versículo. Vamos orar, levando suas mãos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedimos a ti, Jesus, que venha falar conosco nessa hora, venha nos abençoar, venha nos prosperar, e que possamos ouvir a tua voz com clareza e sair daqui, Senhor, não somente sendo ouvintes da tua palavra, mas sendo praticantes no nome de Jesus. Pai, nós repreendemos todo o mal, toda seta que tenta desviar o raciocínio, a clareza de ideia caia por terra em nossas mentes, e que possamos, no nome de Jesus, ouvir a tua voz, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, amém. E amém, Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Há um consenso entre os teólogos, homens de Deus, que Mateus é o autor do Evangelho de Mateus. E Mateus falava 2 idiomas. Mateus era bilíngue. E ele, depois de sua conversão, traduz o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, do hebraico para o grego, aproximadamente aí anterior a 70 depois de Cristo, provavelmente na cidade de Antioquia da Síria. E Mateus, ele traz um registro minucioso, mas é um registro ocular, é um registro de quem viu detalhes daquilo que Jesus fazia. Então Mateus registra minuciosamente, detalhadamente a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. E aí, qual o propósito do Evangelho de Mateus? É de provar que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, e que quando ele viesse, ele seria rei, e que ele é o rei e sempre será o rei. Esse é o propósito da escrita do Evangelho de Mateus. Por isso eu coloquei o tema nessa mensagem de Jesus está te chamando. Diga comigo: Jesus está te chamando. Interessante que, pesquisando sobre o nome de Mateus, o nome de Mateus significa dádiva de Deus, aquele que tem um dom de Deus. E também no Evangelho de Marcos e Lucas também registram essa mesma passagem do chamado de Mateus, mas ali o chamam de Levi, mas era Mateus. E o nome de Levi significa união, significa unido, aquele que se junta à dádiva de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que você vê escrito na Bíblia, tudo tem um significado. Tudo tem um significado. E na lista dos outros apóstolos, ele era chamado de publicano, cobrador de impostos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E Mateus fez questão de conservar esse título, porque entendeu que Jesus veio chamar pecadores como ele. Mateus assume, quando quer ser chamado, quando é chamado de publicano, de que ele era um homem verdadeiramente pecador. Mateus era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos naquela época, eles não eram bem vistos pelas pessoas, porque eles estavam a serviço do Império Romano, e Mateus era muito bem pago para isso. Os publicanos, os cobradores de impostos, entre eles Zaqueu, também era um dos que trabalhavam nessa mesma área. Todos eles tinham uma vida social, econômica muito boa. A vida financeira deles era muito boa. E ele era conhecedor do Antigo Testamento.
Mateus, um judeu, era um bom conhecedor do Antigo Testamento, mas dizem alguns comentaristas que ele frequentava o templo, frequentava a sinagoga, mas quando ele chegava lá, ele era isolado pelas pessoas, ele era excluído pelas pessoas, ele não era uma pessoa muito bem recebida, porque era um cobrador de imposto, era um judeu que deixou, na verdade, as pessoas olhavam para ele como um traidor. Eram judeus que agora estavam a serviço do Império Romano, que com mão de ferro explorava as pessoas e fazia com que as pessoas não só pagassem o imposto que deviam, mas deveriam pagar até além do que deviam. Então o olhar das pessoas e a recepção que as pessoas davam a Mateus eram os piores possíveis. Os judeus o odiavam e olhavam com desprezo. Vai imaginando a vida de Mateus como era. E é interessante que eles olhavam para ele com uma certa repulsa. Imagine Mateus entrando no templo, entrando nas sinagogas, e alguém olhando para ele com um olhar dizendo: você é um traidor, você é um traíra, você devia estar no nosso meio, nos honrando, nos abençoando, mas foi para o outro lado. Imagina só, porque o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, no versículo 31, diz que os publicanos eram equiparados com a igualdade as meretrizes, as mulheres que vendiam o seu corpo por sexo. Então eles eram comparados a essas pessoas, para você entender como é que funcionava a dinâmica desse contexto na época. Era dessa forma que Mateus via as pessoas e que as pessoas viam Mateus naquele momento. E é interessante você entender que existiam naquela época dois tipos de impostos que eram cobrados na coletoria, na bancada dos coletores de impostos. Diga comigo, naquela época existiam dois impostos. Qual é o primeiro, pastor? O primeiro imposto chamava-se imposto Gabai. O imposto Gabai era um imposto de valores maiores, que eram cobrados sobre as propriedades que haviam naquela terra. Muitas propriedades, valores muito grandes se tinham naquela época, e ali era difícil corromper aqueles valores. Era muito difícil haver corrupção, porque era um imposto oficial muito monitorado por quem estava acima dos cobradores de impostos. Mas também havia um outro tipo de imposto que chama-se imposto morrês. Imposto morrês. Esse imposto ele era cobrado em valores muito menores. Eram impostos menores, irrisórios, mas quando se juntava em um montante, eles davam grandes valores. E dentro do imposto morrês existia o grande morrês. O que era o grande morrês? Eram os cobradores de impostos que tinham os capangas. Eles contratavam pessoas e eles saíam para cobrar os impostos. Eram aqueles que agiam parecido com agiotas. Se você não pagar, está no saldo. É assim que funciona, tá? Então eles tinham uma capacidade para contratar essas pessoas, e eles saíam cobrando as pessoas o que deviam e até mesmo o que não deviam. E aquelas pessoas, com tanto medo, elas acabavam pagando, dando as coisas até que não poderiam dar, mas eles davam porque eram cobrados de uma forma às vezes até violenta. E dentro do imposto morrês existiam os grandes morrês que eu acabei de falar para você, e existem os pequenos morrês. Quem eram eles? Era o caso de Mateus. Eram aqueles que colocavam suas bancas no meio do povo, no meio de uma rota bem estratégica, e eles cobravam pequenos impostos. Eles não tinham como contratar pessoas para cobrar de uma forma incisiva as pessoas, mas eles mesmos faziam isso. Era o caso de Mateus. Então eles não contratavam capangas. E no caso do grande morrês, aqui era o caso de Zaqueu, que também trabalhava nessa área, né? E Zaqueu era daqueles que contratavam as pessoas para cobrar os impostos. Mas Mateus era um pouco diferente, um pouquinho menor dentro da cadeia hierárquica. Ele não contratava, ele fazia a própria cobrança, na cara dura.
Todos precisavam olhar para ele, todos precisavam vê-lo. Era tudo registrado por Mateus, aquilo que eles pagavam, aquilo que eles não pagavam. E aí nós podemos aprender com esse texto sobre o chamado de Mateus. Mateus foi chamado, foi encontrado por Jesus. E aí eu gostaria que nós compartilhássemos, pudéssemos aprender duas coisas no chamado de Mateus. Primeiro, anota aí se você estiver anotando. Enquanto você não aceitar o chamado de Jesus, o seu ambiente não vai mudar. Diga comigo assim: o ambiente não muda se eu não aceitar o chamado de Jesus. O versículo de número 9 diz assim: Mateus estava sentado na coletoria. Aquele era o lugar de Mateus, preso em sua função, escolhido por si mesmo durante a sua vida. Sua função de cobrador se tornou a sua vida. Era apenas o que ele sabia fazer. Entrava dia e saía dia, era a única coisa que ele se dedicava em fazer. Mateus não sabia, mas a sua escolha estava o prendendo em sua vida, estava colocando ele em uma redoma, em uma bolha. E Mateus não sabe, mas a sua escolha tenta chamar a atenção das pessoas. A escolha de Mateus tenta chamar a atenção de muitas pessoas, porque ele estava longe de Deus, ainda que conhecedor da palavra, ainda que conhecedor de todas as coisas, ainda que judeu, sendo traído, né? Traindo o seu povo judeu, servindo aos romanos. Dessa forma, ele queria chamar a atenção. E conseguia, porque o olhar das pessoas eram olhares fulminantes. Quando ele colocava a sua banca, as pessoas iam ali não porque gostavam de Mateus, ou porque, nossa, eu preciso ir lá pagar o meu imposto. Elas iam porque elas eram obrigadas a pagar o imposto. E elas iam ali porque sabiam que Mateus tinha autoridade para cobrar esse imposto. E imagina agora Mateus recebendo várias pessoas todos os dias, e todos olhavam para ele dizendo, no olhar: seu traidor, seu traidor. Todos tinham esse olhar para a vida de Mateus. Então ele não sabia, mas aquilo que ele havia escolhido, servir os romanos, preso dentro daquela coletoria, era uma forma de chamar a atenção das pessoas, era uma forma de chamar a atenção da sua família, dos seus pais, que certamente deveriam ir lá para pagar os seus impostos também. E certamente o seu pai e sua mãe deveriam olhar para ele e dizer: meu filho, o que é que você deve estar fazendo aqui? O texto não relata isso, mas como pai a gente imagina o que um pai ficou pensando de um filho, o que uma família, os familiares pensavam de Mateus. O que você está fazendo aí, Mateus? O que é que você está fazendo aí? Então, a verdade é que Mateus, na verdade, só queria afeto. Mateus só queria um abraço, só queria uma atenção. Mateus só queria o olhar de que nunca recebeu. Mateus só queria ser visto de uma forma a qual ele nunca tinha sido visto. Mas ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Porque na verdade todo ser humano nascido, ele tem o anseio em receber o básico da vida emocional. Toda pessoa que nasce, ele quer ouvir do pai: olha, filho, o papai ama você. Ele quer ouvir da mãe: filha, vem aqui, eu amo você. Todo ser humano nascente, você que está nascido, você que está aqui, todos nós queremos afeto, é ou não é, irmãos? Todos nós queremos carinho, queremos respeito, queremos ser tratados com dignidade. Quando alguém se remete a nós, nós queremos o mínimo do comportamento, que chama-se educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Um abraço. Todos nós queremos alguém que se importe conosco. Essa é a grande verdade. Então na vida nós vamos fazendo escolhas e nos tornamos aquilo que escolhemos. É verdade, Mateus fez a sua escolha e estava se tornando, mas na tentativa de chamar a atenção das pessoas, Mateus estava se distanciando de Deus e se distanciando de todas as pessoas.
Porque as pessoas não queriam ficar perto dele, as pessoas iam perto dele porque eram obrigadas a pagar o imposto. Quando ele ia na sinagoga, as pessoas recebiam ele ali, mas logo isolavam, logo excluíam. E aí a gente vai aprendendo jeitões na nossa vida. É assim que funciona, né? Então nós vamos tendo comportamentos que jamais pensamos em praticar, mas vamos praticando. Talvez quando Mateus nasceu e foi crescendo, ele não imaginou esse tipo de comportamento, mas um belo dia, pelas suas escolhas que ele fez, ele estava sentado na coletoria de impostos, sendo odiado por tudo e por todos, passando por essas dificuldades. Então eu me levo a refletir e faço uma pergunta para você: qual o seu jeito aprendido na vida? Porque todos nós temos um jeitão, todos nós aprendemos algo. Como você chama a atenção das pessoas? Todos nós temos um jeito de chamar a atenção das pessoas, sabia disso? Todos nós temos, ainda que você não perceba. Por exemplo, tem pessoas que vão tendo comportamentos grosseiros que jamais imaginaram ter, mas começam a tratar pessoas com grosseria, porque foi um jeitão que você foi aprendendo durante a caminhada, seja no discipulado bom, que a gente aprende coisas boas na vida, e no discipulado ruim, que a gente aprende comportamentos péssimos através dos exemplos de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, por exemplo, você como filho pode não obedecer o seu pai e a sua mãe e ter comportamentos rebeldes, e até mesmo sair de casa, ir embora, até mesmo não conversar com o pai, não conversar com a mãe, ficar de briga com o irmão. É uma forma de chamar a atenção, mas na verdade a gente não percebe que é isso, mas é isso. Então, maridos, por exemplo, que não respeitam as suas esposas, não respeitam os seus filhos, patrões que não respeitam os seus empregados e os tratam com uma má educação. Se eu pedir para levantar a mão, talvez muitos não ficariam com as mãos abaixadas, porque todos nós já passamos por essas situações nas empresas onde queremos ser tratados com o mínimo de dignidade, mas muitas vezes somos massacrados pelo nosso patrão, somos massacrados por aqueles que estão acima de nós, mas nós só queríamos ser tratados com respeito. Sabe, muitos pais têm comportamentos violentos, por exemplo, com seus filhos, batem os seus filhos, espancam os seus filhos, e quando ele vai cair em si, ele diz: meu Deus, o que é que eu fiz? Comportamentos péssimos, comportamentos que vão visitando, que vão tirando você do propósito ao qual Deus criou você. Deus não criou você para isso. Deus criou para que você possa abandonar o pecado e a seguir a Jesus. Foi para isso que Deus criou você. Por exemplo, eu conheci um jovem, uma pessoa, que ele cresceu muito longe do seu pai, e quando houve a possibilidade de reconciliação com o seu pai, ele queria chamar tanto a atenção do seu pai, ele queria tanto um abraço, ele queria tanto um beijo, ele queria tanto que o seu pai se importasse com ele, que ele começou a fazer muitas peripécias, ele começou a aprontar muito. E aí um dia, para chamar a atenção do pai, ele deu um tiro no cavalo do pai. Aí você imagina, né? Aquela atitude que ele achou que ia chamar a atenção do pai, mas ele não percebia isso. Ele fez isso, mas ele não sabia que ele queria chamar a atenção do pai. Na verdade, afastou ainda mais o pai dele. O pai dele disse para ele: vai embora, eu não quero você aqui comigo. Então alguém que só queria um abraço, alguém que só queria alguém que olhasse para ele não como uma pessoa complicada, mas como um sobrevivente que precisava de um apoio, que precisava de uma ajuda, que precisava do abraço que deveria ter recebido lá atrás, agora vê a possibilidade de se romper tudo mais ainda na sua vida. Então esse pai jamais iria conseguir receber aquilo que está na expectativa desse filho. Sabe por quê? Porque ele também não recebeu do seu pai. Então jamais ele teria o poder de decifrá-lo, e muito menos de transferir para o seu filho através de um comportamento novo. Ele não iria conseguir fazer isso, porque a gente só dá aquilo que a gente recebe.
só dá aquilo que a gente recebe. E pode perceber, você consegue só dar aquilo para as pessoas quando você vem a Jesus, e Jesus muda a sua história, e pela graça de Deus, Ele muda e altera os seus comportamentos, quando você vai aprendendo através da palavra de Deus, e através do discipulado, e a sua história muda, e você consegue ser um pai diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, e alguém na sociedade que vai brilhar e vai fazer toda a diferença. Essa é a grande verdade. Sabe, o jeitão de Mateus consolidava aqui o fato de que ninguém gostava dele. Todos os olhares de seus conterrâneos eram olhares de traidor, servo dos romanos, seu arrogante. Talvez em algum momento da sua vida você recebeu olhares assim, olhares de julgadores, de pessoas que na verdade não queriam dar afeto. E na verdade, quando elas iam para pagar os seus impostos, elas iam apenas pela cumplicidade que tinham que fazer. Na verdade, elas não queriam dar afeto a Mateus, e Mateus não poderia esperar isso delas. Elas não queriam dar abraço, muito menos atenção a ele. Elas estavam ali porque eram obrigadas a estar. Então, mas uma coisa importante você precisa perceber: elas faziam questão de demonstrar o seu olhar de desamor pela vida de Mateus. Elas faziam questão de demonstrar. E eu imagino que Mateus deve ter contemplado, aqui olhando nos seus olhos, vejo o olhar fraterno dos irmãos prestando atenção na mensagem. Mas me coloco no lugar de Mateus, quando aquelas pessoas iam e olhavam com diversos tipos de olhares que jamais eu e você deveríamos olhar para uma pessoa. E aí fiquei pensando, nós como crentes, nós como cristãos, como líderes, porque líderes não são só aqueles que trabalham na casa de Deus, mas líderes são aqueles que lideram o seu pai. Se você tem um filho, você é um líder. Se você tem uma família, você é um líder. É assim que funciona a nossa vida, e fico imaginando tudo isso acontecendo na vida de Mateus. Então na coletoria, Mateus continuava em sua rebelião interna, querendo ser o que nunca foi chamado para ser: cobrador de impostos, recebendo olhares terríveis, carregando um jugo pesado, um fardo pesado sobre a sua vida. Jesus nunca tinha chamado Mateus para ser aquilo, mas ele escolheu ser. Ah, querido, continuando uma vida de prática de pecado. Era isso que Mateus estava acontecendo na vida dele, porque ele estava ali na coletoria de impostos, e ali havia muita corrupção. Havia muita corrupção, e ele estava ali, sendo compassivo com a mão de ferro romano, que cobrava das pessoas além daquilo que eles deviam. Isso era um tipo de pecado. Então ele passava ali por todo tipo de situações, sem se arrepender. Sabe por quê? Porque aqueles olhares humanos sobre a sua vida jamais iriam mudar. Ei, não adianta você receber os olhares de desprezo. Você já está careca ou com muito cabelo, de tanto ouvir falar, que você jamais pode morder a isca da ofensa. Quando as pessoas falam algo de você, olham para você diferente, de cima para baixo, com desprezo, com qualquer tipo de olhar, com qualquer tipo de comportamento, o que é que você faz? Você recebe esses olhares? Mateus estava preso em todas as iscas que ele mordeu. Ele estava preso nas suas próprias escolhas, e aqueles olhares jamais iriam mudar a sua vida. Pelo contrário, levavam ainda mais para o seu labirinto existencial. Se você está aqui nessa noite, você que nos ouve pela internet está passando por isso, tem algo bom nisso. Sabe por quê? Muitas vezes Deus permite esse labirinto acontecer na nossa vida, para que nós possamos começar a olhar para Ele. Sabe por quê? Porque o texto da palavra de Deus, nos textos anteriores, nos capítulos anteriores, diz que Jesus estava indo nos lugares, estava executando, fazendo muitos milagres, e certamente isso chegou ao ouvido de Mateus, porque o Evangelho tem chegado ao seu ouvido, tem chegado à sua casa, tem chegado no seu coração todos os dias da sua vida.
de diversas formas, pela internet, por pessoas que vão à sua casa, por folhetos, por mensagem que você ouviu. A mensagem tem chegado ao seu coração, e aí quando ela chega, ela começa a mudar o ambiente. Mas o ambiente criado por Mateus mesmo não mudava. Ele continuava na coletoria com uma vida colérica, uma vida sem graça. Dia após dia era a mesma rotina, era a mesma coisa, era a mesma amargura de vida. Mas o texto diz que Mateus estava sentado na coletoria, e Jesus passando, porque Jesus estava sempre em movimento, ele passa pela coletoria, pela rota estratégica de se pagar impostos. E diz o texto que Jesus olhou para Mateus, e o texto diz que Jesus viu Mateus. E aí eu quero que você imagine o olhar de amor que Jesus teve por Mateus. Quando Jesus olha para Mateus, ele não olha como as pessoas olhavam para ele. Jesus olha com um olhar profundo, um olhar de amor, porque a Bíblia diz que Jesus veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. Aleluia! Bendito seja Deus! Então, eu quero dizer algo para você. Talvez a sua vida esteja como a vida de Mateus. Você fez escolhas que estão prendendo você, que estão situações que aconteceram na sua vida por causa das suas escolhas, que estão levando uma vida colérica, uma vida de prisão. Mas saiba de uma coisa: Jesus está te vendo agora. Jesus te viu durante toda a movimentação, começando lá na grande comissão, até hoje, passando por vários mártires da igreja, por várias gerações. O Senhor te viu e está te vendo. Ele conhece o seu jeitão. Ele conhece o seu jeitão na sua casa, que muitas vezes não é manifesto aqui no prédio da igreja, que muitas vezes a gente tenta mascarar o nosso jeitão, mas Jesus sabe quem nós somos na nossa casa. Ele sabe quem nós somos no nosso interior. Ele está te observando, ainda que você não perceba. E a segunda importante aprendizado que aprendemos aqui, com a chamada de Mateus, com o chamado de Mateus: quando ouvir a voz de Jesus te chamando, levante e siga Ele. Levante e siga Ele. O texto diz assim na parte B do versículo 9, Jesus diz para ele assim: segue-me. E o texto diz: e ele se levantou e o seguiu. Aleluia! Então Jesus viu Mateus, mas não como as pessoas viam, mas com misericórdia, com bondade, com fidelidade, para que o chamado de Mateus se cumprisse na vida dele. Então ele enxergou a prisão que Mateus vivia dentro de si, tentando chamar a atenção das pessoas, mas ninguém conseguia entender isso, porque na verdade ninguém consegue entender esse tipo de chamada de atenção. Ninguém consegue, mas Jesus consegue. Jesus consegue. E Jesus respeitou tanto a sua história, respeitou tanto a história de Mateus, a prisão, a dor que ele estava, que ele enxergou e chamou e deu uma oportunidade para que Mateus pudesse decidir mudar a história da sua própria vida. Jesus deu essa oportunidade. Sabe, nós podemos aprender algo aqui com esse olhar de Jesus: respeitar a história de cada pessoa. Ei, sabe quando você vai galgar lugares maiores na sua vida? Quando você começar a respeitar a história de pessoas. Quando você parar de olhar para as pessoas e dizer: esse aí é complicado. Mas quando você olhar para ele e dizer: esse aí é um sobrevivente, que precisa da graça de Deus, que precisa da minha ajuda, porque eu tenho ajuda para dar, eu tenho palavra, Deus me salvou, e eu quero ajudá-lo na caminhada. E essas pessoas estão no seu trabalho, estão na sua escola, sentam do seu lado, estão na igreja, estão talvez lá na sua casa de paz, na sua casa de milagres, estão lá no Ministério do Casados, estão nos ministérios onde você trabalha aqui na igreja, elas estão lá. Mas você precisa mudar o olhar sobre a vida delas.
você precisa olhar com mais amor, dizendo: meu Deus, essa pessoa é um sobrevivente. Se ele veio até aqui, porque Cristo tem um projeto na vida dele e quer mudar a sua história. Mas muitas vezes olhamos de uma forma descompromissada com as pessoas e achamos que eles não merecem ser acolhidos, ser amados e ensinados em um novo caminho, o de Jesus Cristo. Mas essas pessoas não estão aqui porque você é o maior interessado em receber essas pessoas, porque Jesus era assim com as pessoas. E nós somos seguidores de Jesus. E se somos de fato, de direito, seguidores de Jesus, vamos andar nas suas pegadas, vamos andar e praticar aquilo que Jesus praticava. Então, quando isso aconteceu, quando Mateus recebe esse olhar, diz o texto que ele seguiu, e o ambiente de Mateus começou a mudar. Então ele sai da coletoria, ele deixa aquela banca, e a vida dele começa a mudar. Então o texto diz em Lucas 5:29, que ele dá uma festa. Ele segue a Jesus, ele já sabia quem Jesus era, mas agora ele está seguindo de perto a Jesus, e ele chama outros cobradores de impostos, que certamente ele pensou: eles devem viver a mesma prisão que eu vivi, eles só não sabem disso, mas agora eu sei que eles vivem também, mas eu vou convidar eles para as festas. E diz o texto que ele chamou também outros pecadores para jantarem com Jesus e seus discípulos. Está registrado aqui no capítulo 29 de Lucas, capítulo 5. Então, Levi, mas é Mateus, é o mesmo nome, ofereceu um grande banquete em sua casa, tendo Jesus como convidado de honra. Aleluia! Convidado de honra. Muitos dos cobradores de impostos, colegas de Levi, e outros convidados estavam ali. Mas os fariseus e os mestres da lei queixavam-se amargamente aos discípulos de Jesus: porque vocês comem com os publicanos e com pessoas de má fama? Jesus respondeu-lhes: são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Olha só o versículo 32, é forte, grava isso aí. Meu propósito, é Jesus que está falando, meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, e não aqueles que se acham muito justos. Olha o propósito de Jesus. Jesus estava na reunião certa. Em outras palavras, ele estava dizendo para eles: eu estou na reunião certa. Talvez vocês que precisam de se arrepender mesmo, vocês fariseus precisam entrar no mesmo pacote e aceitar que também precisam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Com sua história respeitada por Jesus, os olhos de Jesus viram quem Mateus poderia ser. É assim que acontece. Quando a gente tem o olhar de Jesus, a gente vê quem as pessoas podem ser, e você começa a olhar para o seu marido e dizer: eu sei quem meu marido vai ser, um homem de Deus. Quando você começa a enxergar com os olhos de Jesus, você vai parar de olhar para sua esposa e dizer: essa não vai se converter nunca. Meu filho, está longe da presença de Deus, nunca vai se converter. Não, você tem que ter o olhar de Jesus, enxergar no seu filho um missionário da paz, aquele que vai apregoar na casa de milagres, talvez um líder de casados para sempre, talvez um pastor, um missionário que vai às nações ganhar milhares de pessoas. Ei, é hora de mudar a sua forma de ver. Glória a Deus. Veja bem, entenda. Quando Mateus deixa a banca para trás, ele não estava deixando o seu emprego. Era um emprego público top, e todo mundo gostaria de ter. Mas o que Mateus estava deixando era o pecado. É isso que você precisa entender nesse texto. Sabe por quê? Porque aquela banca era um trabalho público que ele tinha, mas era pecaminoso. Levava ele a maltratar as pessoas, a dizer coisas para pessoas que ele não gostaria de dizer, mas ele tinha que dizer. Então, era uma forma de lesar o seu semelhante. Então, ele a deixa como uma convicção de que estava pecando diante de Deus, e ele abandona a velha vida.
E ele entende que quando Jesus chama ele, Jesus estava chamando ele para ser uma nova criatura, para ter uma nova vida. A pergunta é: como você olha para as pessoas? Sendo seguidor do Mestre, sendo aprendiz do Mestre Jesus, como você olha para as pessoas? Jesus olhava para as pessoas e via quem elas iriam ser. Diferente das pessoas que olhavam para Mateus e viam quem ele era, onde ele estava, as maldades que ele fazia. Então Mateus chamou outros publicanos e outros pecadores para o jantar com Jesus, porque ele estava acreditando que os outros também poderiam ser vistos por Jesus, assim como ele foi visto. Por isso ele chama Jesus como convidado de honra, e ele chama esses outros homens para que eles pudessem ter a oportunidade de seguir a Jesus também. E concluindo essa mensagem, é preciso se arrepender da vida que você escolheu viver. Um dia eu escolhi uma vida também, estava longe de Jesus, longe, muito bem longe, pecador, na prática da mentira, na prática de estar longe de Deus, de não acreditar em Deus, na prática de desonrar os pais, na prática de desonrar as pessoas que estavam do meu lado, os meus avós. Mas um dia o Senhor olhou para mim com um olhar diferente e me chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aí, quando ele me chamava para o arrependimento. Deixe de viver essa vida. Pare de pensar que você pode ter uma, duas, três namoradas, que você pode namorar com várias mulheres. Existe uma mulher preparada para você, uma mulher de Deus. Existe uma família preparada para você. Existe uma história para você. Jesus olhou para mim e disse: ei, eu vou fazer você pescadores de homens, ministro da minha palavra, aleluia. E assim, quando Jesus olha para a gente, Ele olha e vê tudo aquilo que a gente não vê, tudo que as pessoas jamais poderiam ver. Aleluia. O amor de Deus é maravilhoso. Então, cuidado com a vida que você escolheu viver. Está te prendendo no ambiente, talvez o ambiente da coletoria, onde você tem recebido as ofensas, tem mordido a isca de Satanás, está brigado com todo mundo na sua casa, na sua família. É hora de se arrepender, ir lá e pedir perdão, consertar a sua vida com o seu pai, pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho que você espancou. É hora de reatar os laços. Jesus chama, é para arrependimento. Foi isso que aconteceu na vida de Mateus. Ele não deixou o seu trabalho, ele deixou o pecado, porque ele sabia que era a única coisa que poderia separar ele, era pecado de Deus, e ele se lançou em Jesus. Então quero dizer algo para você: cuidado, porque a vida que você escolheu está causando severas angústias em seu coração. Se atente ao chamado de Deus. O propósito de Jesus para você nessa noite, que está me ouvindo aqui, que está aqui no prédio da igreja, que me ouve pela internet, por esse mundo afora, é que você se arrependa do seu pecado, da forma qual você está vivendo. Foi isso que aconteceu comigo, e naquele dia 19 de abril eu entendi isso, e entreguei a minha vida para Jesus, e Jesus mudou a minha história, como mudou a história da vida de Mateus, vai mudar a sua também. Vai mudar a sua história, vai te levar a um lugar de honra junto com Ele. É isso que Jesus tem para a sua vida. Então é momento de se arrepender dos seus pecados, da vida que você está levando longe de Deus. Não acredita em Deus, não acredita na família, não acredita nos seus pais, não acredita em ninguém, não confia nas pessoas, não dá um voto de confiança para ninguém e nem para Jesus. Mas Jesus quer entrar na sua vida hoje. Mas Ele está batendo na porta do seu coração. Ele é muito educado. E quando você entregar a sua vida para Jesus e você começar a servi-lo, seu ambiente de vida vai mudar para sempre, para toda a vida, para toda a eternidade, na presença de Deus, com perseverança. Porque tem muita gente que entrega a vida para Jesus, mas no meio da caminhada acontece alguma coisa, ele para de perseverar, ele abandona Jesus. Talvez você seja um desses que está me ouvindo aqui nessa noite. Sabe, eu quero dizer algo para você. Jesus está esperando você com aquele mesmo olhar de quando Ele te chamou pela primeira vez para aceitar a Cristo.
E essa noite é noite de você reconciliar, voltar para a casa do Senhor. Então sua vida começa a ser transformada. E seus discípulos e a presença de Deus vão te ensinar durante toda a caminhada da vida cristã. Tenha certeza disso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ainda que um pai e uma mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. O Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de tudo, até o fim. O Senhor está conosco. Vamos colocar em pé nessa hora em nome de Jesus. E aí uma pergunta para você refletir: você já se deu conta de que há quanto tempo Jesus está te chamando? Se Jesus está te chamando nessa noite aqui para entregar a vida para Jesus, pela primeira vez, você nunca fez isso, eu gostaria que você saísse do seu lugar. O Senhor está te chamando. Ele está olhando para você nessa noite com aquele olhar de bondade, de fidelidade, de misericórdia, dizendo: meu filho, volta para mim, estou aqui pronto para te receber. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Se tiver, levanta sua mão bem alto, ou sai do seu lugar, vem aqui à frente, que quero fazer uma oração por você. Tem alguém? O olhar de Jesus é olhar de amor. Ele está te chamando. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Está aqui no nosso prédio nessa noite e quer reconciliar com Jesus? Se tiver, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu tenho apenas 2 minutos. Alguém? Jesus está passando em frente à coletoria, o lugar onde você está preso. Ele está passando aqui nessa noite e Ele está olhando para você, mas Ele não está te julgando como talvez a sua família te julgou, como os seus parentes, os seus familiares, como as pessoas têm te julgado. Ele não está te julgando. Ele só está dizendo para você: vem, segue-me. Se você quer seguir Ele, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Tem alguém que quer seguir a Cristo pela primeira vez na sua vida, ou quer reconciliar? Deus te abençoe, minha irmã. Bem-vinda. Você está na família de Deus, aquele que nos ama. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus, que quer reconciliar? Se tiver, sai do seu lugar, vem aqui. O Senhor está te chamando. Aleluia. O Senhor está te chamando. A Bíblia diz: se ouvires a voz de Deus, não endureças o seu coração. Tem mais alguém? Estaria orando por essa irmã aqui em nome de Jesus. Como é o nome da irmã? Nilza. Irmã Ilza. Nilza. Irmã Nilza, a senhora está entregando a vida para Jesus? Glória a Deus. Então repita uma oração comigo. Feche os seus olhos e com fé diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me receba como a tua filha amada, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Pode abrir os seus olhos. Sua família é grande? É grande? Mas olha para trás, ela aumentou. Você foi adotada na família de Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. A pastora Simone vai te acompanhar, pegar os seus dados. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. E que você valorize o chamado de Deus na sua vida. E que o Senhor lhe conceda novas oportunidades de entregar a sua vida